Fala, galera! Professora Ana Paula Tarso passando por aqui para compartilhar com vocês dicas de redação para esse Enem 2021 que se aproxima. Eu estou aqui hoje para revisar com vocês alguns aspectos composicionais da redação, focando sobretudo ao uso do repertório sociocultural de forma produtiva, legitimada e articulada à discussão que será proposta em seu texto. Então, primeiramente, para a gente conhecer, como que essa redação vai ser avaliada, é importante que nós relembremos as competências da redação Enem. Por exemplo, nós temos que a competência número 1 é a competência que vai analisar a parte do domínio da norma culta na sua redação. É uma competência que a sua nota pode variar de 0 a 200. Já a competência 2, que é a competência que nós vamos dar mais visibilidade a esse encontro, é a competência que ela vai analisar em seu texto a adequação da sua redação ao tipo textual, ou seja, o corretor vai avaliar ver se você realmente produziu uma dissertação argumentativa. Como assim? Se realmente você produziu uma redação que ela discute a questão colocada ali na prova de redação. Uma coisa que eu sempre falo que é importante para os meus estudantes é que vocês façam a interpretação exata da frase temática. Tomem cuidado, porque, por exemplo, se um tema pede consequências da extinção de animais, é diferente de desafios para combater a extinção de animais, que é diferente de caminhos para diminuir a extinção de animais. Então, essa adequação ao tipo textual, ela leva para isso que eu acabei de falar para vocês, que é a abordagem completa do tema. Então, será que você, na hora de discutir a questão que será avaliada aqui no tipo textual, você consegue trabalhar o tema da forma exata que foi pedida ali? Então, aproveitando, gostaria de colocar uma dica para vocês. Ao abrir o caderno de provas, a primeira coisa não é fazer a leitura do texto de apoio. A primeira coisa que vocês podem fazer é ler a frase temática. Porque se você já sabe que o tipo textual é uma dissertação argumentativa em norma padrão da língua portuguesa, se você consegue entender perfeitamente a questão que lá estará proposta, você vai fazer com certeza uma boa discussão no seu texto. Reforça um detalhe. Se vier um tema, por exemplo, tabagismo na sociedade brasileira, Ana Paula, não vem nenhuma palavra ali para orientar a minha discussão. O que você vai analisar nesse texto? Geralmente você vai analisar as raízes do problema. Por que o avaliador colocou aquela questão ali para que você faça a discussão dela? Quais os problemas que motivaram aquele tema estar ali e não outro? Por que o Enem quer dar visibilidade para aquela questão? Então, quais são as problemáticas que aquele assunto encontra? Então, é importante vocês perceberem isso. E toda essa compreensão do tema de forma completa, aqui na competência 2, você será avaliado. Somado a isso, nós temos o uso do repertório sociocultural. Mas o que seria esse uso do repertório sociocultural? É você trazer qualquer informação que seja legítima, ou seja, verdadeira, que tenha aí uma referência, por exemplo. Você falar assim, pesquisas mostram que isso aí não é um repertório sociocultural legítimo. Quais pesquisas? De qual organização? Certo? Qual que é ali a instituição que fez essas pesquisas? Então, é você trazer uma informação de qualquer área do conhecimento, filosofia, sociologia, a literatura, que é sempre tão bem quista na redação. Então, que seja uma informação verdadeira, mas uma informação que ela seja possível de ser perfeitamente articulada à discussão do seu texto.
Não adianta nada você decorar várias frases de autores, de filósofos, né? Chega lá na hora da prova, você nem sabe por que que você vai trazer aquela frase ali. Então, na escolha de um repertório sociocultural, escolha uma informação de outra área do conhecimento que realmente venha para fundamentar sua discussão, que você consiga trazer a articulação perfeita daquela informação ao texto, tá? Isso é muito importante para que você deixe visível até na transição de frases, caso o seu repertório vá ocupar uma frase e a relação vai ocupar outra. Então pensem nisso. Outras competências, nós temos o próprio projeto de texto, né, que é toda essa preparação, como o próprio nome diz, o projeto de texto, a parte da sua argumentação, tudo ter um porquê ali no seu texto. A competência 4, que vai avaliar os conectores, os modalizadores discursivos no seu texto, tomando cuidado para não repetir nenhum conector na sua redação ao longo dela toda e usar sempre conectores que tenham perfeita articulação. Um contudo é diferente de um pois, né? E a competência 5, que é o parágrafo que você dedica para fazer uma proposta de intervenção social com respeito aos direitos humanos para resolver os problemas apontados anteriormente na discussão do seu texto. Vamos ver alguns exemplos dessa parte do repertório sociocultural. Por exemplo, aqui eu tenho uma redação nota 1000 do Enem agora, né, que aconteceu em janeiro de 2020. O autor foi Juan Sampaio, o tema: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos perceber como que o Juan, ele começou essa redação. Atenção, vocês vão perceber que ele já traz uma informação da história, então ele começa a redação dele já apresentando esse repertório sociocultural. Bom, ele escreveu que durante a Idade Média, as doenças mentais eram associadas à falta de fé, resultando no julgamento de muitas pessoas como hereges. Então esse é um repertório sociocultural legítimo, porque ele está até ali, né, fundamentado no período histórico Idade Média. Mas não adianta nada ele estar aqui se o Juan não mostrar o para que ele colocou aquela informação. Então, observe, primeira coisa, a transição. Porque quando a gente traz a história, nós temos que trazer a transição do passado para o presente. E aqui é mais desafiador ainda, porque é trazer do passado para o presente no Brasil. Então, Juan começa a acertar com um conector de transição. Veja, apesar de datar de séculos passados, vírgula, o estigma dos transtornos mentais ainda é perceptível no contexto atual. Então ele mostra que esse assunto ele não restringe a Idade Média, ele traz uma projeção no contexto atual do Brasil. Então esse é um repertório legitimado, perfeitamente articulado à discussão, né? E ele ainda termina a introdução dele trazendo a sua tese, né? Apontando ali os dois argumentos que serão desenvolvidos na ordem que eles aparecem no texto em questão. Então vejo, nesse sentido, a persistência dessa discriminação é causada devido, argumento 1, tanto à falta de empatia como a insuficiência estatal no acolhimento das vítimas, que é o argumento 2. E o Juan tem o cuidado de terminar o parágrafo dele ainda voltando a esse cenário da Idade Média para ele legitimar o porquê. Então, assim, é evidente a necessidade de intervir sobre essa triste realidade de caráter medieval. Então, vocês percebam que, como eu estou focando aqui na competência 2, que ele traz uma informação histórica que ela é perfeitamente articulada ao parágrafo. E o mais importante da introdução dele não é só essa informação histórica, é trazer a relação de uma frase com a outra, mostrando que sempre a frase posterior tem total ligação com a anterior. Vamos ver como isso aqui aparece em um parágrafo de argumentação dessa redação. Ele traz
que, a princípio, o exercício escasso da empatia na sociedade brasileira contribui com a manutenção do estigma das doenças mentais. Vocês se lembram que quando eu estava apresentando a redação Enem, eu disse que é muito importante a gente entender a frase temática e trabalhar todas as palavras-chave ao longo de todo o texto? Olha o cuidado dele. Se vocês observarem o tema, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, as palavras-chave já até aparecem na introdução do argumento do Juan, para que ele já assegure a abordagem do tema. Né? Essa frase aqui, então, seria a introdução do parágrafo dele. Agora vem o repertório sociocultural. Então ele traz, segundo o filósofo prussiano Immanuel Kant, os indivíduos devem agir conforme o dever moralmente correto, levando em consideração a existência do outro e criando uma lei universal. Então a frase 2 do Juan, ele reporta a uma citação de Kant, trazendo uma citação indireta, né? E ela é legitimada pela área do conhecimento da filosofia. Mas também não adianta nada ele trazer o filósofo Immanuel Kant se ele não souber fazer a articulação a essa discussão. Ou seja, ele tem que mostrar o que tem a ver esse exercício escasso da empatia com essa criação de uma lei universal que tem que levar em consideração o outro. Agora que vem. É isso que vocês têm que ter esse cuidado nessa reta de chegada. Olhar as redações de vocês e perceberem, o seu repertório está ali ocupando espaço ou você consegue trazê-lo à discussão do seu texto? Olha a frase da frente. Ele diz, entretanto, ele volta ao repertório de Kant. Esse princípio, chamado de imperativo categórico, não é plenamente executado no Brasil. Beleza, ele fez uma afirmação. Só que ele não pode parar ali. Agora é a hora dele dizer o porquê que esse repertório está aqui. Então ele traz, visto que as práticas preconceituosas contra as pessoas com problemas psicológicos contradizem a moral de respeito às diferenças individuais. Pronto. Agora, então, ele consegue fazer a ligação do filósofo prussiano Immanuel Kant à discussão pautada no texto, né? E mais não termina o parágrafo. Por quê? Na competência 3, que trabalha, que avalia o seu projeto de texto, é muito importante que a gente desenvolva uma argumentação e a detalhe. Né? Então, faça o detalhamento dela. Então, veja aqui, por favor. Ele afirma que essas práticas preconceituosas contradizem a moral de respeito às diferenças individuais. E na frase seguinte, ele vai detalhar isso, ó. Nessa perspectiva, serve de exemplo o pensamento errôneo no qual o indivíduo que sofre de certas condições psíquicas, como a bipolaridade, ser incapaz de agir na sociedade, desvalorizando o seu caráter. Então, perceba que para assegurar uma boa nota na competência 3, ele desenvolve um detalhamento argumentativo e traz um exemplo da questão, que é como a bipolaridade. E aí é um fechamento para o parágrafo. Dessa forma, nota-se que esse desrespeito precisa ser desmotivado. Então, também, nesse primeiro argumento dele, nós conseguimos ver o repertório e a articulação dele à discussão. Então, aqui, no primeiro parágrafo, ele trouxe história, no segundo parágrafo, ele trouxe filosofia e agora ele traz a Constituição Federal. Isso eu quero pedir para vocês nessa reta final. Porque como a gente tem essa importância de trazer 3 repertórios para o nosso texto, um na introdução, um com o argumento 1 e um com o argumento 2, que vocês diversifiquem as áreas do conhecimento. Evitem fazer textos puramente com fundamentações filosóficas, sociológicas. Mostre, tá, maior conhecimento na sua redação. Veja, olha como ele faz aqui, trazendo a Constituição. Né? Ademais, a atitude insuficiente do Estado em acolher as vítimas precariamente potencializa a estigmatização.
Agora ele traz o repertório. De acordo com os preceitos da Constituição Federal, o governo tem a obrigação de garantir a igualdade de tratamento entre os cidadãos, independente de quaisquer condições pré-existentes. Perceberam que ele não citou o artigo da Constituição que diz isso? Se lá no dia da prova você for reportar seu discurso à Constituição Federal e souber o artigo, coloque-o, tá? Isso traz mais informatividade para o seu texto, né? Aí diz, porém, agora vem a discussão. O que tem a ver a Constituição aqui? Essa justiça não é cumprida como deveria, já que milhares de indivíduos sofrem com preconceito associado às condições mentais, tá? Mas para conseguir uma boa nota na competência 3, tem que fazer esse detalhamento argumentativo. Agora ele vem, ó. Tal fato está relacionado à falta de centros dedicados a receber denúncias e a punir os agressores, carência essa mais evidente nas zonas rurais. Então vocês veem que ele consegue convencer o leitor do ponto que ele está discutindo. Ele está fundamentado, ele está detalhado. E para fechar, com isso, milhares de brasileiros mentalmente doentes permanecem desamparados, indo contra as ideias de igualdade da Constituição. Uma coisa que chama atenção nesse texto, que vocês podem ver, é que tanto na introdução ele fecha o parágrafo voltando ao repertório, como aqui no argumento 2, que ele resgata essa Constituição que foi apontada aqui inicialmente. Bonito, né? Fazer isso é o aluno se mostrar competente e um aluno que não decorou. Um aluno ali que consegue dizer por que ele selecionou aquela informação. E vamos fechar nossa aula, né, nosso breve encontro de hoje, olhando a conclusão dessa redação. Portanto, percebe-se a prioridade de desestimular o estigma relativo às doenças mentais. Né? Ele traz essa frase que ele retoma o tema da redação, retoma o propósito dele. Agora ele vai começar a intervir. Um detalhe importante, na proposta de solução de intervenção social, é importante que vocês apontem ações que resolvam os dois problemas. Então verifiquem isso. Não façam propostas que não têm a ver com a discussão que vocês trouxeram, tá bom? Então, para tanto, é necessário que o Ministério da Educação, a gente realize projetos escolares, ação, que ensine o comportamento empático para com aqueles com condições psíquicas clínicas, detalhamento, por meio de aulas e de palestras, modo meio, que ensine o respeito ao próximo, detalhamento, para que a capacidade dessas pessoas não seja duvidada, finalidade, permitindo a consolidação do imperativo categórico. Há um outro detalhamento ali. Além disso, o Ministério da Segurança deve instalar centros de apoio, em especial no campo, que recebam denúncias e investiguem casos de estigmatização. Observem que a segunda proposta dele foi menor, né, porque ele já ganha os 200 pontos com os 5 elementos ali na primeira, mas precisa dessa para assegurar a coerência do texto compatível com o projeto de texto. Né? E aí, olhem a frase de fechamento dele. Que legal! E ele consegue voltar à idade média que ele começou o texto. Fica lindo isso. Então, dessa maneira, o pensamento medieval de desqualificação dos mentalmente doentes será melhor combatido. Então, vocês percebam, é uma redação de fácil leitura, é uma redação em que todos os elementos estão articulados à discussão, é uma redação que traz essas informações legitimadas pela área do conhecimento e que torna um texto torna um texto para uma leitura prazerosa, fácil e fluida. Hoje a minha dica foi essa para vocês. Estão retomando. Tomem cuidado com as escolhas dos repertórios de vocês. Articulem esses repertórios perfeitamente à discussão do seu texto e cuidem desses conectivos e das transições na sua redação. No mais, agradeço vocês por estarem aí acompanhando, né, a nossa reta de chegada. Acompanhem nossos canais para que vocês possam ter mais segurança para fazer essa prova. E redação também é controle das emoções. Vá com tranquilidade, vá com segurança. Acredito que pode vir qualquer tema que vocês vão conseguir se desenvolver. Um beijo da Ana e boa prova para vocês. Tchau, tchau.
Olá pessoal, eu sou a Miri, professora de redação aqui do Colégio Nacional e estou aqui para te dar algumas dicas importantíssimas sobre a redação do Enem. Muita gente me pergunta, Miri, qual é o segredo da nota 1000? E já te digo, tem segredo? Tem segredo sim. É treinar, é escrever, é reescrever, mas principalmente projetar. Projetar o seu texto antes mesmo de escrever. É ler com atenção, analisar tudo aquilo que é dado a você no momento da prova, unir aos seus conhecimentos de mundo e assim fazer uma boa redação. Então, para a gente começar, vamos só lembrar aqui. Muita gente pergunta também, Miri, qual é o tema? É a pergunta que eu mais escuto. O que você acha que vai cair? Pode cair qualquer coisa. Qualquer assunto, tem tanto assunto aí em discussão, tecnologia, meio ambiente, educação, preconceito, inclusão, é assunto que não acaba mais, é saúde, é saneamento básico, que caiu esses dias, inclusive numa prova aí, ó, do INEP, né, o INSEJA, então é muito assunto, é muito tema. Então, o tema, certamente, não é o que mais deve te preocupar. Por quê? Querendo ou não, você vai encontrar pontos em comum. O tema é importante? Sim, mas mais importante que o tema é saber estruturar um bom texto. E não importa o tema, a estrutura você sempre vai conseguir fazer bonitinha, redondinha, bem encaixadinha, que é o que a gente vai analisar aqui hoje. Tudo tem que se conectar. Então, para começar, vamos pelo começo mesmo. É isso aí, com as redundâncias aqui, ponto a ponto, ponto a ponto. Por quê? Quando você chega lá, a primeira coisa que você encontra na sua prova, o que que é? Texto motivador, não é? Texto motivador. Logo depois você tem a sua frase temática. Antes de começar, a primeira coisa que você tem que lembrar, conhecimento estrutural sobre o gênero. Aí você vai falar, Miri, como assim conhecimento estrutural sobre o gênero? Conhecimento estrutural sobre o gênero é você se recordar, por exemplo, que aqui a gente está falando de uma dissertação argumentativa em terceira pessoa, certo? Então, você vai lembrar que aqui, ó, a gente vai trabalhar com o texto dissertativo argumentativo, ok? Você vai lembrar que tem uma frase temática lá. E essa frase temática, ela é muito importante, porque essa frase temática, ela te oferece tema e ela te oferece o problema sobre o qual você irá argumentar e posteriormente resolver. Essa frase temática, ela sempre vem ali completinha, ó. Estigma associado às doenças mentais no Brasil. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, ela sempre vem muito arrumadinha para te ajudar a projetar seu texto. E, claro, você tem que lembrar de organizar bem as suas ideias. Quando a gente lê a frase temática, já começa a aparecer aquele tanto de ideia, não é? Tem que organizar. Bonitinho. Miri, organizar como assim? Organizar num quadradinho mesmo, organizar um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafos, em tópicos, antes mesmo de escrever. Depois que eu organizo, eu escrevo. Agora, qual que é a melhor forma? Como que a gente organiza para ficar coerente, para não fugir do tema, para conseguir conciliar todas as questões que você precisa? Então, é fácil. Primeira coisa, a sua frase temática vai te oferecer o tema e vai te oferecer uma palavrinha-chave. Essa palavrinha-chave é o que a gente chama de situação-problema, que é a problemática que você vai desenvolver ao longo do texto. Eu vou te dar um exemplo daqui a pouco. Além disso, se ainda você tiver uma dúvida, ficar, meu Deus, será que eu tenho que ir por ali? Nossa, será que eu tenho que ir por aqui? Para onde que eu vou? Leia os textos motivadores. Texto motivador sempre precisa ser lido. Ele não pode ser deixado de lado. Por quê? Às vezes a frase temática está ali bem fechadinha e você fica se perguntando, será que eu posso usar essa tese? Será que eu posso usar aquela tese? Todas essas dúvidas serão retiradas após você ler esses textos motivadores. Por quê? Você vai se perguntar, os textos motivadores motivam argumentações? O que seria isso? Nos textos motivadores você tem ali ideias para desenvolver ao longo do seu texto? São aquelas mesmas ideias que você estava pensando? São parecidas? Estão dentro da mesma linha? Ó, então você pensou bem, você está no caminho. Encaminham possíveis pontos de vista ou teses? É isso aí. Então, você percebe que dá para ir bonitinho, sem errar, e seguir
propriamente a estrutura necessária. Agora, o passo a passo é muito tranquilo, muito tranquilo. Analisou a frase temática, leu os textos motivadores, você já tem uma ideia do que você precisa fazer. Aí você vai projetar seu texto. É fazer um rascunho com as suas teses, com os seus argumentos, com as interdisciplinaridades que você vai usar. Miriam, mas o que é isso? Tese é aquilo que você vai desenvolver ao longo do seu texto. Geralmente, a gente coloca ali duas teses, não é? Dois elementos na tese. Eu vou desenvolver aqui a negligência governamental e a falta de informação sobre o assunto. Muito bem. Os argumentos, para provar que a negligência governamental existe em relação àquele tema, você pode usar, por exemplo, a Constituição. Afinal, na Constituição não está escrito que todos têm direito à saúde, à educação, à moradia, ao saneamento básico, ao bem-estar social? Se está escrito e na prática é diferente, tem alguma coisa errada. Então, você pode comprovar a sua tese usando como base da sua argumentação a Constituição, não é? Mira interdisciplinaridade. Acabamos de usar a Constituição. Interdisciplinaridade é um conceito de outras disciplinas, de outros contextos que podem ser associados ao nosso tema. Então, a Constituição pode ser associada, por exemplo, à tese que eu mencionei sobre negligência governamental? Pode. Às vezes uma citação sobre a importância da educação, né, sobre a qualidade de vida, o bem-estar, a saúde, sobre a tecnologia, tudo isso é interdisciplinaridade. É lei, é filosofia, é sociologia, é contexto histórico, é aquele filme que você assistiu e você pensou, não, isso aqui dá uma discussão boa, é hora de usar na redação, certo? Projeta seu texto. Mire, como assim? Projeta. O que você vai pôr na introdução? O que você vai colocar no desenvolvimento? O que você vai colocar na conclusão? Deixa tudo fechadinho. Fechadinho. Depois que ficar tudo fechadinho, você vai escrever seu texto na folha oficial. Escreveu, terminou, dá uma lidinha. Uma não, duas ou às vezes até três. Para quê? Para você revisar. Revisar é muito importante. Por que é importante revisar? Às vezes passa um acentinho que você sabe que tem, mas esqueceu ali, ó. Uma virgulazinha, ó, aquele ali não é o lugar daquela virgulazinha, então eu vou tirar. Então essa revisão é importante. Então, leia a frase temática, leia textos motivadores, faça projeto de texto e redige seu texto na folha oficial. Agora, vamos passo a passo? Devagarinho? Vamos lá então. Olha só. O exemplo que eu vou trazer aqui para vocês hoje é um exemplo que segue uma perspectiva muito atual, né? Os temas do Enem do ano passado, o Enem Digital, a PPL, para a gente dar uma olhadinha. Como que a gente começa? Você chega lá, lê bonitinho. Qual o tema? O tema, aqui está escrito estigma associado às doenças mentais no Brasil. Qual que é o tema? Qual que é a situação problema? Isso aqui, a primeira pergunta e a segunda perguntinha aqui, a frase temática, ó, a frase temática te entrega tudo. A frase temática te entrega o tema. A frase temática te entrega a situação, problema, certo? Agora, as teses, você que vai pensar com base no seu conhecimento de mundo e, claro, você já leu os textos motivadores, então você já sabe mais ou menos o caminho que você vai seguir. Não é? Outra coisa importante, lembra disso aqui, ó. O tema, ele é mais específico, não é? Ele está dentro de qual grande assunto? Porque às vezes você não fez uma redação sobre o tema, mas você fez uma redação sobre outro tema que está dentro do mesmo assunto. E você vai, às vezes, poder aproveitar tese, interdisciplinaridade. Quer ver? Vamos começar aqui. A falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Essa frase temática aqui, ó, é do Enem, PPL, né, Pessoas Privadas de Liberdade, 2020, ano passado. Então, você chegou lá, tinha um texto motivador sobre isso e tinha essa frase temática. A primeira coisa que você vai separar para projetar seu texto, então, o que a gente falou que é? Tema e problema. Isso aqui onde que fica? Na frase temática. Então, dessa frase temática, qual que é o tema? Empatia nas relações sociais no Brasil. Ok. Qual que é a situação problema? Ah lá, a palavrinha-chave, ó, é a palavrinha-chave que não pode faltar na sua introdução. A falta. Então, você viu que isso aqui, a frase temática te entregou?
Agora você vai pensar nas suas teses, aquilo que você vai defender. Olha, essa pessoa aqui foi esperta, ela se lembrou de duas teses importantes dentro desse tema. Falta empatia nas relações sociais no Brasil, por quê? Porque existe individualismo na sociedade. Quem é individualista não pratica empatia? Certamente não. Por que é empatia? Se colocar no lugar do outro, olhar para o outro, entender o outro, respeitar o outro. Pessoa individualista tem essa dificuldade, né? Além disso, falta empatia nas relações sociais no Brasil por causa do aumento do preconceito. O que é o preconceito? O preconceito é uma forma de agressão verbal, simbólica, física, psicológica a outra pessoa. Não é mesmo? O que é muito triste e muito complicado no cenário brasileiro e que precisa ser resolvido. Então, olha só. Isso aqui, tema, problema e tese, tudo isso aqui, muito, mas muito juntinho, vai te oferecer o quê? Vai te oferecer a sua introdução. Introdução. Certo? Então, você acabou de planejar a sua introdução. Lembrando, o tema e o problema, você pegou aqui na frase, ó, e as teses você criou. Agora, lembra de uma coisa, isso aqui não está na introdução? Você vai começar seu texto com a interdisciplinaridade. Quando se trata de empatia, você lembra de algum filme? Não, eu lembrei aqui daquele filme Extraordinário, que tem um menininho que vai para a escola, que passa por situações de bullying, falta de empatia, e com a ajuda da família e dos amigos ele consegue superar essas questões. Fora da ficção, como é a realidade brasileira? Infelizmente, falta empatia nas relações sociais. Nesse sentido, é importante considerar o individualismo, bem como o aumento do preconceito, como causas dessa complicação. Acabou de fazer a sua introdução. Ó que beleza! Esse individualismo aqui está lá na sua tese 1. Vai virar o quê? Desenvolvimento 1. E esse aumento do preconceito vai virar desenvolvimento 2. Isso aqui vira solução 1, que vira solução 2. Introdução, 1 parágrafo. Desenvolvimento, 1 para cada. Então, são 2 parágrafos de desenvolvimento. E conclusão, 1 parágrafo. Uai, Miri, então a introdução é que manda no texto, dependendo do que eu colocar aqui na tese, resolveu tudo. É isso aí. É isso aí. Dependendo do que você colocar aqui, você determina seu desenvolvimento e determina também o caminho para sua solução. Vamos ver mais um exemplo? Olha esse exemplo aqui. Esse foi o tema do Enem Digital do ano passado. O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Vamos lembrar? A frase temática te oferece tema e problema, não é? Tema, os desafios? Não. O tema é a desigualdade, o desafio é aquela palavrinha-chave que vai ser seu problema. Então, o tema, as desigualdades entre as regiões do Brasil. E o problema? Dificuldade, ó, o desafio de reduzir. Agora, por que é um desafio? Aí é com você, as suas teses. Porque falta investimento em educação. Aí lá no desenvolvimento você vai provar que realmente falta, talvez uma pesquisa que você se lembre, ou talvez você coloque uma citação sobre a importância da educação, né, que comprove que a educação é fundamental para o desenvolvimento de um indivíduo, de uma sociedade, né, por consequência. Além disso, o desafio se dá pelo aumento do desemprego. Você poderia aqui citar, né, a própria questão voltada para a pandemia, né, que muita gente infelizmente perdeu seu emprego, né, teve salário reduzido, precisou mudar de área, entra tudo aqui, certo? Então, ó, juntou tudo isso aqui, que eu acabei de fazer? Introdução. Perfeita. Nossa, Miri, para apresentar esse tema eu podia usar literatura, podia usar Vidas Secas, do Graciliano Ramos, podia. Oxe, podia. Podia usar filme, podia usar série, podia usar música, não é? Ou podia usar um contexto histórico. Por que não? Um conceito da filosofia, da sociologia. O mais importante, a sua introdução manda em tudo. A partir da introdução eu consigo imaginar seu texto. Eu já sei que essa pessoa desenvolverá o ponto 1 e desenvolverá o ponto 2 lá no seu desenvolvimento.
Agora vamos ver mais um exemplo, só que na prática? Pois é, Miri, eu tô vendo aí você fala que isso aqui junta da introdução, mas cadê a introdução? Parece até fácil desse jeito, mas é fácil. Tem que só ter calma, o difícil é ter calma, mas tem que ter, confiar no seu coração e seguir em frente. Vamos ver um exemplo prático aqui agora? Tá tudo conectado, não tá? Tese 1, argumento 1, intervenção 1. Tese 2, argumento 2, intervenção 2. Não é? Não tá tudo conectado? Então, olha aqui para mim. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eis o tema do Enem de 2020. Olha o tema, doenças mentais na sociedade brasileira. Olha a situação, problema. O estigma associado. O que é estigma? É uma marca, é um estereótipo, não é? As teses que esse menino aqui escolheu, que o estigma está associado e persiste associado por causa de uma negligência estatal e por causa da desinformação das pessoas. Se tudo está conectado, eu espero que ele desenvolva isso e solucione isso. Agora, isso aqui não é só a introdução? E se fosse um projeto de texto inteiro? Miri, eu quero ver como que ele desenvolveu isso depois e como que ele concluiu. Então, apresentando aqui para vocês, para quem não conhece, o Vitor Tavares, o Vitinho, nosso ex-aluno, menino maravilhoso, lindíssimo, foi nosso aluno aqui por alguns anos. Uma gracinha. Gente boa, iluminado, pura luz e principalmente extremamente gentil, educado e muito dedicado. Então ele sempre estava nas nossas aulas de redação, nos nossos plantões, levava às vezes o projeto de texto assim, ó, e falava: Miri, o que você acha? Com a introdução desse jeito eu consigo fazer bem esse tema? Aí eu falava: olha, Vitinho, vamos fazer o projeto de texto do desenvolvimento para ver se vai ficar bom também? Aí ele geralmente levava para mim o texto e levava o projeto. Essa aqui é a redação do Enem dele, o espelho. Notão, ó, 980. É a alegria da professora, 980. Bom demais da conta. Miri, ele perdeu em quê? Ah, ele errou umas palavrinhas, uma virgulazinha, ele perdeu na C1, que foi gramática. Ou seja, estrutura ele fechou. Ele fechou. Miri, ele usou esse projeto aqui? Foi. Agora vamos ver o projeto inteiro dele? Dá uma olhadinha aqui nesse projeto dele inteirinho. Peguei aquele, ó, vamos voltar aqui rapidinho só para você lembrar. Eu peguei isso aqui e vou colocar aqui em cima, para a gente ver o projeto acontecer. Então, vai ficar lá em cima agora, ó. Ó, lá em cima. Bonitinho para você ver. Introdução. Ah lá. Negligência estatal e desinformação das pessoas. Como repertório, Miri, repertório é a interdisciplinaridade? É, ele usou a Constituição. Achava engraçado que o Vitinho sempre usava a Constituição na introdução. Será por quê, né? É porque a Constituição cabe num tantão de tema. Esse tema aqui das doenças mentais está dentro de qual grande assunto? Saúde. Está dentro de saúde. Na Constituição está escrito o quê sobre saúde? Que todo mundo tem direito à saúde. Mas na prática não é bem assim. Será que foi isso que o Vitinho colocou? Eu acho que foi. E olha que ele é esperto, hein? Por quê? Porque a Constituição Federal, considerando, né, o direito à saúde previsto desde 1988, caberia para vários temas dentro de saúde, não é? Então, ó, esperto. Olha aqui, ó, número 1 tá roxo, número 2 tá azul. Então, olha a conexão. Na introdução, negligência estatal. Lá no desenvolvimento, ele considerou que a negligência estatal é por causa da falta de acesso a tratamentos. E usou um repertório, né, o Hegel, que é a interdisciplinaridade. Olha o número 2, desinformação das pessoas. No desenvolvimento, ele colocou que essa desinformação das pessoas gera a perpetuação dos estigmas, ou seja, quanto menos as pessoas sabem sobre o assunto, mais os estigmas continuam, mais eles se perpetuam. E ele usou o Francis Bacon. Miri, a conclusão: negligência estatal, Estado. Desinformação, mídia. Aí você tem um parágrafo aqui, 2, 3, 4. Isso aqui é projeto de texto. Por esse projeto de texto aqui, eu sei o caminho que o Vitinho vai seguir.
Mire, mas aí a gente tem que ver o texto. Esse projeto aqui foi bonitinho que tá de cá? Foi. Aquele projeto de texto lá compôs esse texto aqui, ó. 1, 2, 3, 4 parágrafos. Certinho. Certinho. Mas, Miri, eu quero ver pelo menos a concretização disso. Vamos ver o início. Pelo menos o início, né? A introdução, então, está projetada aqui. Vamos ver essa introdução aqui na íntegra? Veja que eu coloquei bem coloridinho aqui, ó, para você não confundir nenhuma parte. Vamos lembrar de uma coisa? A frase temática está ali, essa frase temática tem que estar na introdução. Vamos pegar parte a parte dela? De acordo com a Constituição Federal, promulgada em 1988, a saúde é um direito de todos os cidadãos brasileiros. Positivo. Apesar dessa garantia, atualmente, nota-se que, no âmbito da saúde mental, ainda existem desafios para serem superados. Negativo. Desafio é negativo. Então, veja, a Constituição traz algo positivo, que é o direito à saúde. Mas, apesar disso, a gente ainda tem desafios para superar. Então, veja só, apesar dessa garantia atualmente, nota-se que, no âmbito da saúde mental, ainda existem desafios para serem superados, principalmente ao considerar os indivíduos com doenças mentais. Olha a frase temática sendo utilizada. Além de lidarem com as consequências da patologia, sofrem de diversos estigmas por parte da população. Então, foi o tema, foi o problema. Dessa forma, é evidente que a negligência estatal, tese 1, e a desinformação, tese 2, das pessoas configuram-se como entraves para a resolução da questão. Perfeito. Muito bom. Se você ler, ó, de novo, de acordo com a Constituição Federal promulgada em 1988, a saúde é um direito de todos os cidadãos brasileiros. Apesar dessa garantia, atualmente, nota-se que, no âmbito da saúde mental, focou, ainda existem desafios para serem superados, principalmente ao considerar que os indivíduos com doenças mentais, além de lidarem com as consequências da patologia, sofrem de diversos estigmas por parte da população. Dessa forma, é evidente que a negligência estatal, de um lado, e a desinformação das pessoas, de outro, configuram-se como entraves para a resolução da questão. Viu só? Projetou a introdução, escreveu a introdução. No desenvolvimento 1, ele vai provar que essa negligência estatal existe. No desenvolvimento 2, que as pessoas não estão informadas sobre o assunto. Com essa introdução, que certamente não foi a primeira vez que o Vitinho fez, né, ele fazia essa introdução adaptada para vários temas, ele conseguiu estruturar muito bem o texto para que ele conseguisse desenvolver bem e conseguisse, portanto, chegar à nota 980. Agora, uma coisa importante, eu falei para vocês que a Constituição dá para usar em vários temas, não dá? Dá para usar num tantão de tema, dá mesmo. E essas teses que o Vitinho colocou? Negligência estatal, tem vários temas que eu posso considerar que a negligência estatal existe, não é? Vamos pensar nos temas anteriores do Enem, além dos que a gente já viu aqui hoje? Vamos lembrar de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Existe uma negligência por parte do Estado, já que os cinemas, na maior parte das vezes, estão em determinados lugares, nem todo mundo tem acesso, o ingresso é caro? É. Vamos lá para 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Negligência estatal em relação a quê? A eficácia da lei, fiscalização, execução da lei, não é? Mire, desinformação também. Mire, se caísse algo sobre meio ambiente, eu posso usar a negligência estatal, por causa das leis ambientais, que nem sempre são eficazes, e posso usar a desinformação das pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem onde jogar o lixo eletrônico, por exemplo, não sabe que alguns animais estão em extinção. Ô Miri, se cair educação financeira, eu posso colocar a negligência estatal, porque muitas escolas não têm a estrutura necessária para garantir o ensino com qualidade,
não é? Além disso, Miriam, eu posso pôr desinformação no sentido de quê? De muita gente achar que a educação financeira não é importante, mas é. Muito bem. Então, você tá vendo que dá para você ir caminhando? Mas, Miri, se caiu o turismo no Brasil, negligência estatal? Tem. Tem cidade que não tem acessibilidade, tá tudo caro, não é? Tá complicado, isso tem a ver? Tem. Miri, desinformação tem a ver com a crise no turismo também? Tem. A gente às vezes não conhece o nosso próprio país, não é? Tem dificuldade para conhecer o nosso próprio país? Ou acha que o turismo não é importante, ou que viajar não é importante para conhecer novos lugares, pessoas? Não, Miri, verdade. Miri, o preconceito entra aqui dentro também? Entra. Pensa aí o preconceito. Tem alguma coisa a ver com negligência estatal? Tem. Eficiência da lei, fiscalização, abertura de canal de denúncia. E a desinformação? Também. Tem muita gente que não sabe como denunciar. Tem muita gente que não sabe como fazer o processo para ajudar alguém, né, que está passando por um preconceito, não é? Então passa por tudo isso aqui. Ô Miri, então o Vitinho ele foi muito esperto mesmo, porque ele conseguiu fazer uma introdução focada no tema, doenças mentais, estigmas, saúde mental, saúde, mas ele conseguiu organizar as ideias de uma forma que ele pudesse atender outros temas caso caísse. É só você lembrar, a Constituição não aborda tanta coisa, aqui foi saúde, não é? A coisa mais importante, gente, é aqui, ó. Quando a gente pega essa parte inicial aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Doenças mentais, estigma, saúde, saúde mental. Certo? Essa introdução é sobre o quê? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Agora, eu consigo adaptar para outros temas, caso eu necessite? Sim, desde que eu faça a adaptação da frase temática e que tenha coerência, tá bom? Você viu que ficou tranquilo, né? E claro, a gente pega o projetinho de texto, combina perfeitamente. Quando ele fala da falta de acesso a tratamentos, tem a ver com o que a gente estava falando? Tem tudo, mas tem tudo a ver. Quando a gente fala sobre desinformação, e aqui o Francis Bacon que ele vai trazer, tem a ver? Tem. E olha quem que vai resolver. Olha só, se aqui é o Estado que está sendo negligente, o Estado tem que resolver lá no final. Mire, aqui nesse final, como que é mesmo? Você tem que fazer a intervenção. É resolver o problema. Aí você vai responder para mim essas perguntinhas, ó. Quem? Vai fazer o quê? Como? Para quê? E detalha mais um pouquinho uma dessas, certo? Tem que ter 5 elementos na sua conclusão. A agente, que é quem vai fazer. A ação, que é o que será feito. O meio, que é como será feito. O fim, ou finalidade, que é para que será feito. E o detalhamento de um deles. Tá bom? Por exemplo, o Estado, responsável por garantir o bem-estar social, deve fazer o quê? Por meio de quê? A fim de quê? Certo? Desinformação à mídia. Então, eu acho que deu muito certo mesmo. Projeto de texto. Vamos só lembrar uma coisa? Quem que te entregou quase tudo? A frase temática. Te entregou tema, te entregou problema. Você escolheu a sua tese. Pela tese, você fez o seu desenvolvimento e pela tese você chegou à conclusão. Não se esqueça de colocar a interdisciplinaridade, que é o repertório, umas 2 ou 3 vezes, Miri. 3 é legal, ó, coloca um na introdução, ele pôs, ó, Constituição. Colocou outro aqui, ó, Hegel no desenvolvimento e Francis Bacon. 3. Fica completinho, fica bom, você mostra seu conhecimento sem ser expositivo demais, tem que argumentar, certo? Trazer algo seu ali, autoral. Considerando isso, o que eu quero te dizer é que realmente está tudo conectado. Está tudo conectado. Olha aí para vocês a Constituição, bonitinha. Saúde, alimentação, educação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social. Olha que tanto de coisa, gente. Então dá para você usar em vários temas. E dá para você adaptar. Lembrando que se está escrito na Constituição e a Constituição não está sendo cumprida, existe, portanto, uma negligência. Não é? Então você pode usar isso como tese.
Por outro lado, a gente tem a falta de informação, a falta de educação, às vezes o preconceito, né? A falta de orientação da sociedade. Aí eu vou te dar aqui uma interdisciplinaridade chave da maravilhosa Malala Yousafzai, ativista pela educação, a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, maravilhosa. A educação é a única solução. A educação é a chave para a gente resolver vários problemas sociais, não é? Então lembra disso. No Enem, o que eu devo fazer, principalmente, é lembrar que o segredo está na análise. Analiso frase temática, analiso o texto motivador. No projeto, faço o meu projeto de texto. O que eu vou pôr na introdução? O que eu vou pôr no desenvolvimento? O que eu vou colocar na conclusão? Eu escrevo. Eu escrevo, eu reescrevo, eu avalio. Depois de escrever, eu leio, vejo se está tudo conectado. Faço essa avaliação e entrego o meu texto. Aí, gente, depois é comemorar. Eu tenho certeza que a nota 1000 chega. A nota 1000 vem. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, prestem muita atenção aos detalhes e que em breve a gente possa comemorar demais as notas aí acima de 900, festejar essa coisa tão bonita que é escrever, pensando principalmente nos problemas que a gente tem na sociedade e como resolvê-los. Que venha a nota 1000. E você sabe, eu já te falei, leia com atenção, projete e lembre-se, tudo está conectado. Aí você vai ver que realmente está tudo bem e a gente chega lá. Um beijinho da Miri e que venha a nota 1000 mesmo, que venha a nota 1000. Tchau, até a próxima!